Oi, pessoal, boa noite. Vocês conseguem me escutar bem? Sim. Boa noite, sim. Boa noite. Pronto, agora acho que conseguem me ver também. Gente, sejam bem-vindos. Vamos iniciando aí os nossos trabalhos de hoje. Deixa eu tentar regular aqui um pouquinho essa iluminação. Tô vendo uma alma. Pronto, melhorou um pouquinho. Vamos iniciando os nossos trabalhos de hoje. Hoje a gente tem a nossa aula de revisão para avaliação parcial, que vai acontecer na próxima sexta-feira. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais como vai funcionar essa avaliação, como vai ser o método, o que a gente deve estudar para essa prova. E eu vou deixar para poder falar um pouquinho mais sobre essa avaliação e tirar as dúvidas em específico ao modelo de avaliação no finalzinho da aula, tá certo? Porque agora, nesse momento, a gente ainda tem pessoas que vão ingressar na plataforma para poder assistir a aula online. Então, a gente vai fazendo a revisão e, em seguida, quando todo mundo estiver online, a gente já vai falar sobre como vai funcionar o sistema de avaliação. O nosso intuito da aula de hoje, pessoal, é nós tirarmos todas as dúvidas que possam estar pendentes. A gente vai revisitar rapidamente todos os conteúdos que a gente viu até agora, e eu preciso que vocês tenham o máximo de atenção possível a todos eles, justamente para que a gente consiga sanar toda e qualquer dúvida em relação a esses conteúdos, ok? Professor, os tópicos que o senhor não colocar aqui na aula provavelmente não vão cair na prova? No final da aula eu vou comentar um pouquinho sobre quais vão ser os tópicos especiais da avaliação, mas se eu deixei passar por aqui algum conteúdo é porque realmente, com certeza, é um conteúdo secundário e não é um conteúdo primordial para essa avaliação parcial, tá certo? Queria ver com vocês quem conseguiu assistir aquela aula extra que ficou gravada e que eu pedi para que vocês acessassem, que foi uma aula que falava sobre comunicação, a variável de comunicação junto a comportamento organizacional. Eu mandei o link para todo mundo por e-mail, expliquei, realmente tinha um feriado no meio, e eu pedi para que vocês assistissem essa aula, porque, afinal de contas, o conteúdo de comunicação também iria compor algo pouco, mas iria compor a avaliação parcial. Então, hoje, no final da aula, a gente vai chegar nele e eu vou retomar os conteúdos que vocês estudaram e as pendências que vocês anotaram, as dúvidas. Vocês vão poder fazer as perguntas relacionadas a esse conteúdo, tá certo? Vou, então, iniciar aqui a revisão. Lembrando, pessoal, nem tudo que está nesses slides eu vou falar, tá? Eu fiz um compilado grande para que vocês conseguissem estudar por ele, mas, não obrigatoriamente, eu vou revisitar ou vou falar sobre todos os slides, até porque é bastante extenso. A gente tem 68 slides, tá bom? Vamos lá. A gente começou essa disciplina falando sobre o conceito da psicologia. A gente falou sobre a psicologia, falou sobre o vínculo entre a psicologia, a psiquiatria, o comportamento humano, e a gente aprendeu que a psicologia ela foi a primeira ciência, e na verdade ela é a ciência que estuda o comportamento dos seres humanos e até mesmo dos animais. A gente viu que o termo psicologia vem do grego psique, que significa alma, e o logia significa estudo. Então, a psicologia, na tradução ao pé da letra, é o estudo da alma. E aí a gente viu algumas fases históricas da evolução da psicologia, justamente para a gente entender quais foram as contribuições da psicologia ao longo dos anos para o estudo do comportamento humano. A gente viu 5 fases da psicologia que evoluíram ao longo do tempo. Mas antes da gente ver essas 5 fases da psicologia, a gente viu um outro contexto, que foi o consenso entre a distinção do que é psicologia como ciência e do que é o senso comum, que a gente também estudou no nosso primeiro encontro dessa disciplina. A gente viu, pessoal, que ciência é justamente uma coisa distinta de senso comum. Que o senso comum são as nossas observações corriqueiras. E que a psicologia, ela é uma ciência. E por ser ciência, o que ela definiu, o que ela estudou e o que ela explica pode ser replicado aqui e em qualquer parte do mundo. Então, ela é um conhecimento baseado no estudo de fatos. Enquanto o senso comum, muitas vezes, são hipóteses,
que nós criamos para justificar a forma como nós observamos as coisas. Se vocês voltarem lá na aula inicial, o material de aula inicial, eu me lembro que lá tem um quadrozinho legal que distinguia o que era psicologia como ciência e o que era o senso comum. E uma das variáveis que eu mais trouxe para a nossa realidade é que a psicologia, ela tinha um valor universal. Então, independente da cultura, independente da localização geográfica, a verdade obtida pela ciência seria sempre a mesma. 1 mais 1 seria 2 aqui e em qualquer parte do mundo. Então, um processo de estudo da psicologia seria válido aqui e em qualquer uma outra cultura do mundo. Por outro lado, a gente viu que o senso comum ele tem um valor relativo relacionado à cultura onde ele foi produzido. Então, por exemplo, aqui a gente não tem problema nenhum em fazer um bom churrasco. Até eu citei esse exemplo também. Mas lá na Índia, comer a carne do boi é algo proibido. Isso é ciência ou isso é senso comum? Isso certamente é senso comum. Porque esse valor, ele é relativo à cultura onde esse conhecimento foi produzido. E aquilo não deixa de ser um conhecimento, mas é um conhecimento do senso comum, e não da psicologia como sendo uma ciência. Então a gente aprendeu um pouco sobre essa distinção entre a psicologia como ciência e o senso comum propriamente dito. E a gente viu que o senso comum refere-se a um conhecimento empírico, enquanto a ciência da psicologia constrói teorias com bases nos fatos. Essa é a primeira coisa que eu quero retomar com vocês dos nossos estudos, tá certo? Logo depois desse estudo da diferença entre a psicologia e o senso comum, a gente estudou as fases históricas da evolução da psicologia. Nesses slides que vocês estão vendo, pessoal, eu coloquei algumas questões para que vocês conseguissem sentir um pouco o como esses conhecimentos poderiam ser abordados na prova. Então, por exemplo, nesse slide aqui, eu tenho uma questão sobre psicologia e senso comum. Eu não vou conseguir responder todas as questões da atividade, ou todas as questões da revisão, mas eu vou deixar as respostas para que vocês possam verificar a apresentação com calma posteriormente e resolver essas questões, tá certo? Então, vamos lá. Quem estiver anotando aí a resposta das questões, toma nota do que eu vou falar. Slide de número 5, eu vou resolver a questão com vocês e vou dar o gabarito. A questão diz o seguinte: no cinema, existem personagens com comportamentos doentios, que lotam as salas de exibição. Os roteiristas, ou seja, as pessoas que escrevem o filme, na maioria das vezes, explicam tais comportamentos associando-os a traumas anteriores vividos. Nós até podemos admitir que essa explicação seja uma possibilidade. Não podemos, no entanto, admitir que a causa seja sempre esta associada a um evento prévio. Se nós admitirmos que a causa dos comportamentos doentios está sempre associada a um evento prévio, nós estamos nos utilizando do... Aí ele pergunta qual é a resposta certa. Se nós estamos nos utilizando do senso comum, da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise ou da psicopedagogia. A resposta, pessoal, é a letra A. Nós estamos nos utilizando do senso comum. Quando nós admitirmos que todo e qualquer comportamento doentio advém de uma experiência anterior, eu não estou usando da ciência, porque esse comportamento pode advir de outras tantas coisas. Então, eu estou apenas supondo que aquilo é originado daquela forma. Eu estou me utilizando do senso comum e não da psicologia como ciência. Então, a resposta dessa pergunta seria a alternativa A. Slide de número 5, resposta de letra A. Ok? Claro essa questão? Ela é confusa para vocês ainda, essa distinção entre psicologia e senso comum? Tudo que pode ser testado, tudo que pode ser observado com cunho científico é psicologia ou é ciência. E tudo que não pode ser validado, que é uma associação que a gente faz mentalmente de forma natural, é senso comum. Ok? Quem está anotando, slide número 5, resposta de letra A. Vamos em frente. Em seguida, a gente começou a ver a evolução histórica da psicologia.
E a gente viu, pessoal, que a psicologia iniciou lá no período da Grécia Antiga, ainda com o estudo da mitologia, quando os grandes filósofos começaram a se preocupar com o comportamento das pessoas e como as pessoas conviviam em sociedade. Então, a própria psicologia surgiu dessa inquietação em entender o ser humano, seja ele vivendo só, ou seja ele vivendo em sociedade. O que eu preciso que vocês memorizem desse primeiro momento que é da influência filosófica? Que foi nesse período em que viveram Sócrates, Platão e Aristóteles, que esse período era o período da mitologia grega, e que nesse período houve o escrito da Ânima, que foi escrito pelo Aristóteles, e que até hoje ele é considerado o primeiro tratado em psicologia. Então, no momento 1, nós tivemos os filósofos, viveram nele Sócrates, Platão e Aristóteles, que queriam entender o comportamento das pessoas em sociedade e entender o comportamento humano. E desse período data o primeiro escrito ou o primeiro tratado em psicologia, que foi o escrito da Ânima, escrito por Aristóteles. Tá certo? Esse é o marco histórico que eu espero que vocês memorizem desse momento 1, que é o da influência filosófica. Professor, não preciso decorar nenhuma outra data, nada do tipo? Nada. Foquem em entender o que foi cada momento e o que cada um contribuiu, tá certo? O que vocês precisam memorizar são esses marcos históricos. Então, no momento 1, o nosso marco histórico é o escrito da Ânima, ou o escrito da Alma, que foi escrito pelo Aristóteles e é considerado o primeiro tratado em psicologia. A geração seguinte, que é o momento 2, é o que nós chamamos de psicologia científica. Nessa psicologia científica, pessoal, nós tivemos várias frentes de estudo. Professor, eu preciso decorar todas elas? De forma nenhuma. A gente teve o positivismo, o estruturalismo, o funcionalismo. A gente teve várias frentes de estudo da psicologia científica nesse momento 2. O que eu espero que vocês entendam é que nesse momento da psicologia científica, pessoal, nós tivemos uma grande contribuição. Um rapazinho chamado Woodney, ou William Woodney, que é considerado o fundador da psicologia científica, ele fundou o primeiro laboratório em psicologia do mundo, que foi fundado em Leipzig, na Alemanha. Então, o momento 2, que é essa psicologia científica, que é quando a psicologia ela vai começar a se aproximar de várias frentes de estudo, e essa psicologia científica ela vai começar a se relacionar melhor com a biologia, começar a se relacionar melhor com outras ciências, é o comecinho de tudo isso. A principal contribuição do momento 2, que foi a psicologia científica, é justamente o fato de que foi nesse período que o Woodney, ou William Woodney, que é considerado o fundador da psicologia científica, fundou o primeiro laboratório de psicologia do mundo, que foi fundado em Leipzig, na Alemanha. Então, das contribuições do momento 2, o que eu espero que vocês tenham em mente, que vocês compreendam, é justamente esse pontozinho que eu estou colocando para vocês. Tá certo? Sobre o momento 3, que é a psicanálise. A psicanálise é o nosso melhor momento. A psicanálise tem os estudos do Freud. A gente viu os estudos do Freud associados aos estudos de personalidade, quando a gente viu id, ego e superego. A gente viu os estudos do Freud associado aí aos problemas mentais que as pessoas tinham, ao estudo do comportamento das pessoas com transtorno psíquico. O Freud contribuiu para o entendimento do que nós chamamos de inconsciente. Todas essas contribuições são desse momento 3, que é a psicanálise. Onde o grande contribuidor, onde o grande mentor de tudo isso foi Sigmund Freud, certo? Então, momento 1, eu tenho que lembrar do da Ânima. Momento 2, o laboratório de ciência, de psicologia científica do Woodney. E o momento 3, as contribuições de Freud para o estudo do comportamento humano, principalmente para o estudo da personalidade. Tá certo? Professor, e o momento 4, que foi o behaviorismo? O que a gente precisa relembrar, revisitar ou compreender melhor desse momento 4? O behaviorismo, pessoal, a gente vai associá-lo às contribuições também do estudo de personalidade.
Lá no estudo de personalidade, quando a gente viu a perspectiva behaviorista, a gente viu as teorias de estímulo, a gente viu as teorias de condicionamento, a gente viu condicionamento respondente, condicionamento operante. Então, o que vocês precisam lembrar do momento 4 e a contribuição dele para entender o comportamento humano é justamente esse vínculo do behaviorismo com essas teorias futuras falando sobre condicionamento e principalmente o fato de que o behaviorismo ele era um tipo de ciência, um tipo de uma forma de pesquisar onde você só acreditava naquilo que podia ser observado. Então, o behaviorismo não levava em consideração o inconsciente, não tinha nenhum processo de introspecção mental. Ele avaliava o comportamento humano com base naquilo que podia ser observado. Essa é a principal característica dos behavioristas. Tá certo? E desse momento 4 é o que eu preciso que vocês levem. Levem consigo o conhecimento dos behavioristas, a forma como eles observavam, o fato de que eles não consideravam o inconsciente, o fato de que eles só se baseavam naquilo que eles podiam observar e que eles desenvolveram estratégias que serviram para o estudo da personalidade, como o estudo dos condicionamentos, respondente, operante e algumas outras variáveis diretas do behaviorismo. Certo? Acho que do momento 4, essas são as principais perspectivas que a gente deve lembrar. E por fim, pessoal, o momento 5, que é o da psicologia cognitivista, a gente vai associar e vai lembrar que ele é tudo aquilo de mais moderno que surgiu pós-behaviorismo. Todos os estudos, por exemplo, de traços de personalidade, todas as contribuições, por exemplo, como as de Maslow, todas as contribuições quanto ao estudo da criatividade, do raciocínio, da linguagem, da neurolinguística, da psicopedagogia e até do desenvolvimento de inteligência artificial. Tudo isso fez parte do cognitivismo, que é tudo o que rolou na psicologia no período pós-Segunda Guerra Mundial. Basicamente, essas são as 5 fases da psicologia. Vamos lá, relembrar mais uma vez. Primeira fase, o escrito da ânima, que foi feito por Aristóteles. Segunda fase, que é sobre a psicologia científica. O laboratório do Wilhelm Nugent, que foi o primeiro laboratório de psicologia científica do mundo fundado em Leipzig, na Alemanha. Terceira fase, a psicanálise, com Freud, todas as suas contribuições para o estudo do comportamento humano, para o estudo da personalidade e para o estudo do inconsciente. Momento 4, o behaviorismo e a forma dele observar as coisas somente aquilo que podia ser visto e nada de introspecção, e também as contribuições sobre os condicionamentos, que a gente vai ver em seguida lá em personalidade. E o momento 5, que é o período pós-Segunda Guerra Mundial. É a psicologia cognitivista e tudo que há de mais moderno dentro do estudo do comportamento humano e da psicologia. Em relação, pessoal, a esses 5 momentos, alguma dúvida? Ficou algo a esclarecer? Deu para captar o que é importante de vocês perceberem em cada um desses momentos? Para que a gente possa dar continuidade? E, professor, eu queria que o senhor explicasse mais mensagem. Calma, um de cada vez. Um de cada vez, vamos lá. É porque, assim, no momento que eu estava explicando, a internet minha travou e não deu para me acompanhar os slides. Aí eu queria tirar um print para me poder ler calmamente. Antoniel, eu mandei aqui no chat. Tu tá no chat, não tá? Tu consegue ver o chat do grupo, não consegue? Onde o pessoal manda pergunta, onde tu mandou a informação. Dá uma rolada nele para cima, eu mandei o arquivo em PDF completo. Que aí tu já consegue baixar e até acompanhar pelo celular. Porque realmente pelo celular fica travando um pouquinho quando a gente abre aqui, tá certo? Tá. Aí pelo menos você fica com o artigo completo. Aproveita já para acompanhar a aula. A gente está no slide número 13, tá bom? Professor? Oi, pode perguntar. O senhor pode dar uma acentuada aí mais nesse momento 5 aí da psicologia cognitivista? Vamos lá. A psicologia cognitivista, na verdade, ela é um grande conglomerado de várias misturas de estudo da psicologia. No período da psicologia cognitivista, que é o período pós-Segunda Guerra Mundial, o comportamento humano passa a ser estudado de diversas formas. Para o processo de recrutamento e seleção, o comportamento humano dentro das empresas, comportamento humano na sociedade, comportamento humano na política, tudo vira estudo do comportamento humano.
A psicologia cognitivista, que é esse último grande grupo, é tudo que a psicologia criou no período pós-Segunda Guerra Mundial. O cognitivismo, ele entendeu diversos campos de estudo: linguagem, memória, raciocínio, criatividade, modelo de modularidade da mente, percepção, dissonância cognitiva, inteligência artificial, que mais? Todas as outras teorias que a gente viu posterior ao momento 4, que é o momento justamente do behaviorismo, vai ser considerado psicologia cognitivista. Ela vai analisar o comportamento humano sobre várias perspectivas. Então, por exemplo, alguns conteúdos que a gente viu em seguida, traços de personalidade, está em que grupo? Em qual momento? Psicologia cognitivista. Teoria de Maslow está em qual momento? Psicologia cognitivista. Basicamente, tudo é dentro da psicologia cognitivista posterior a essas frentes que a gente já viu. Tá certo? Ela é meio um marco histórico do antes e depois da psicologia. Obrigado, professor. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal, em relação a esses momentos? Se não tivermos, vamos lá. Vamos dando sequência. Depois desses momentos, a gente evoluiu para poder enxergar as definições de ética e moral e as definições de organização. Certo? Só que antes disso, vamos resolver mais uma questão. Slide número 14. Diz o seguinte: em 1875, a psicologia ganha status de ciência autônoma com o surgimento do primeiro laboratório para realizar experimentos na área de psicofisiologia na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Marque com um X a alternativa que corresponde ao pesquisador responsável por tal feito e considerado o fundador da psicologia científica. Acabei de comentar sobre essa questão. A resposta dela está lá no momento 2, que é o da psicologia científica, e o nome da pessoa que criou esse primeiro laboratório de psicologia científica em Leipzig, na Alemanha, é o pesquisador Wilhelm Wundt, que aí, no caso, é apenas Wundt. Alternativa C. Slide de número 14, alternativa C. Ok? Vamos lá. Outra questão sobre behaviorismo. Vamos ler um pouquinho aqui para a gente entendê-la. A observação e o estudo do comportamento humano é foco da atenção há muitos séculos. Muitos autores contribuíram para o enriquecimento das teorias psicológicas. O behaviorismo foi um movimento de extrema importância para a compreensão e utilização dos seus princípios até hoje. O behaviorismo trata-se de uma. Vamos lá. Ler alternativa por alternativa. Primeira diz o seguinte: behaviorismo é uma teoria que considera a percepção da figura e fundo, motivando o indivíduo a estabelecer metas claras, específicas e recompensas reais. Isso não é o behaviorismo, isso é a Gestalt, que sequer está em questão aqui como foco dos nossos estudos ou discussões. Segundo, teoria baseada em mecanismos de defesa, na qual os indivíduos apresentam distorções de percepção como lentes que interferem na realidade percebida. Essa é a definição de neurolinguística. Também equivocada. Isso não é behaviorismo. Terceiro, teoria que representou o id, ego e superego. Segundo ela, os indivíduos possuem características bem diferentes. Isso aqui não é o behaviorismo. Isso aqui é a psicanálise. E as duas últimas, pessoal, elas são um pouco confusas, elas têm uma pegadinha, então vamos ler com bastante calma. A D diz o seguinte: teoria do estímulo e resposta. O comportamento observado é medido com objetividade e com validade científica. Até aí, tudo certo. Aí ela fala: relação casual entre reforço e comportamento. Até aí, tudo certo. Essa é a alternativa correta. O gabarito, então, é a letra D. Mas vamos ler a E para a gente entender o porquê que tem uma casca de banana nessa E. Fala o seguinte: teoria do comportamento observado e medido com objetividade e validade científica. Até aqui tá tudo certo e também está falando sobre o behaviorismo. Só que no último trecho ela diz o seguinte: relação entre consciente e inconsciente. Uma das coisas que nós vimos sobre o behaviorismo é que ele não levava em consideração nada de introspecção. Então, o inconsciente
não era colocada em questão no estudo do behaviorismo. Então, até aqui a vírgula estaria certo e depois da vírgula estaria errado. Então, a alternativa correta, que define behaviorismo, é a alternativa de letra D, sendo A, B, C e E inverídicas. Gabarito, então, slide de número 15, gabarito letra D, ok? Vamos lá, então, evoluir para falar sobre ética e moral, que foi o conteúdo que a gente viu em seguida. A gente viu que as pessoas são completamente diferentes. E como a gente pode lidar com esta realidade? Basicamente, a gente parte do pressuposto que existe um conjunto de valores sociais, que são um consenso coletivo para o bem viver na sociedade, e um conjunto de valores que são individuais, que variam de pessoa para pessoa e que são os fundamentos dessa ética. Então, o modo de agir pessoal das pessoas é o que nós chamamos de moral. E o modo social de agir é o que nós chamamos de ética. Se a gente tivesse que exemplificar moral e ética, eu diria que a moral é o que a gente faz quando não está sendo observado. E a ética é o que a gente faz quando está em grupo. Então, a ética é o nosso modo de agir em sociedade, é o politicamente correto para agir na sociedade, e a moral são os nossos valores individuais. Ela é guiada pela consciência de cada um e é considerada um fundamento da ética. Basicamente, foi isso que a gente viu de diferenciação entre a moral e a ética. Olhem essa charge da Mafalda, que é uma excelente questão de prova. Vejam, a Mafalda conversa com a mãe dela. Ela diz o seguinte: Tommy, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E aí ela fala, e tudo isso por causa desse maldito inquilino que começou a dizer isso, e que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o quê. Aí a mãe dela pergunta, inquilino, Mafalda? Que inquilino? E ela responde, esse que a gente tem aqui dentro do peito. Quando a Mafalda fala desse inquilino, se a gente perguntar para vocês a que ela se refere, se ela se refere ao conceito de ética ou ao conceito de moral, qual dos dois vocês acreditam que ela estaria se referindo? Mafalda se refere à ética ou Mafalda se refere à moral? Moral. Exatamente. A Mafalda se refere à moral, que é esse conjunto de valores individuais. É a nossa perspectiva individual, é a nossa consciência. Então, nessa charge, a Mafalda refere-se à moral. E se nós tivéssemos que definir moral nessa mesma questão, nós diríamos que moral é o conjunto de valores individuais de cada pessoa, que é guiada pela consciência e que pode ser considerado um fundamento do que virá a ser a ética. Tá aí mais uma questão simples que pode ser resolvida por vocês. Tá certo? Na questão, no slide seguinte, que é o 19 e o 20, a gente tem mais umas duas questões. Essas são bem interpretativas. Então, são questões que relacionam contextos éticos, tipo aquelas que a gente fez em sala de aula. Vão variar muito de pessoa para pessoa. Depois vocês podem revisitar e até responder essas questões também. Mas eu vou avançar um pouquinho aqui no conteúdo para que a gente possa falar sobre as organizações de uma forma geral, tá certo? Antes da gente chegar em organização, a gente precisa entender qual é essa relação entre o homem e as organizações. Basicamente, pessoal, todo ser humano nasceu para conviver em grupo. Então, a psicologia, ela evoluiu como sendo uma área do conhecimento que visa efetivamente entender a relação entre homem, o comportamento observável desse homem e a interação que ele tem com o meio. Então, quando a gente soma o homem, o comportamento desse homem, quando eu falo homem, gente, não é só o homem, tá? É a pessoa, o ser humano. Então, o ser humano, o comportamento observável do ser humano e a interação dele com o meio ambiente, a gente tem a ideia do que nós chamamos de psicologia organizacional. Se a psicologia é organizacional, a gente refere-se ao estudo do ser humano, ou seja, ao estudo do comportamento observável do ser humano e as interações desse mesmo ser humano dentro de um ambiente que é uma organização. E a gente, obviamente, se pergunta o que seriam essas organizações.
A gente precisa também entender, pessoal, que esse comportamento humano, que é um conjunto de procedimentos ou de reações de um indivíduo dentro de determinado ambiente ou sujeito a determinadas circunstâncias, ele vai ser muito influenciado. Então, se ele está numa organização X, ele vai ter determinada natureza, ele vai ter determinado sistema sensorial, determinado processo de aprendizado. Tudo isso vai variar muito em relação ao meio no qual ele está inserido, ou seja, vai depender da organização. Mas também vai depender de alguns fatores que são absolutamente pessoais. Dentre esses fatores que são pessoais, a gente viu alguns deles e eu vou mencionar outros, como, por exemplo, o caráter, que tem relação com ética e moral, a personalidade, que a gente viu o estudo da personalidade, o sistema sensorial, que é a forma como a pessoa entende aquele ambiente, a própria natureza humana, os processos de aprendizado que ela construiu ao longo da vida. Tudo isso vai influenciar o comportamento humano dentro das organizações. E, por definição, a gente entende que as organizações são entidades sociais, dirigidas para o alcance de metas ou objetivos comuns, onde pessoas trabalham de forma coordenada para alcançar esse objetivo. Os anéis... Oi. Desculpa, é porque isso me lembrou algo que eu tento falar para as pessoas, porque uma vez chego nesse assunto e eu tentei explicar isso para as pessoas não estavam entendendo. Porque as que estavam conversando comigo falavam que o ambiente em si era o que era 100% que a pessoa iria ser. E eu era contra isso. Eu falava que não, que mesmo que a gente esteja num ambiente, não significa que todo mundo vai ser igual. Até porque nem todo mundo é igual. A gente tem a mesma criação, a gente está no mesmo ambiente, mas cada pessoa tem o seu jeito de ser. E quando as pessoas estavam conversando comigo em relação a isso, em relação a estudo e não sei o que, eu sempre bati na mesma tecla e eu não estava conseguindo colocar em palavras o que eu queria falar realmente. Porque era muito difícil fazer essa explicação para isso, porque eles não estavam tentando entender e estavam me deixando muito chateada realmente, assim, porque se o ambiente fosse o X da questão de tudo, todo mundo seria igual e não seríamos pessoas. Desculpa. Todo mundo não seria igual. Quer dizer, todo mundo seria igual. Nasa, assim, na verdade, você está certíssima. O que acontece é que o homem não é um produto do meio. Acho que alguém comentou aqui do lado também essa mesma expressão. Ele não é um produto do meio. Ele vai ser influenciado. Existem fatores que vão influenciar no comportamento humano. Esses fatores são fatores intrínsecos, assim como a motivação, e fatores extrínsecos. São dois tipos de fatores. Então, eu tenho os fatores que são próprios da pessoa, que advêm das suas experiências, do seu processo de aprendizado, do seu inconsciente, de tudo. Dela. Coisas variáveis dela, são fatores intrínsecos. E eu tenho fatores que são extrínsecos, que são os fatores do ambiente, os fatores do contexto, a colocação de como é feito aquele ambiente, a construção do processo de aprendizado dela, a valorização social dela, tudo isso vai influenciar. Sempre que alguém coloca esse tipo de teoria, esquece a variável de personalidade, que é algo que é individual de cada ser humano. A gente estudou a personalidade sobre 5 perspectivas. Em nenhuma delas, a personalidade era um resultado exclusivo do meio. Em todas elas, a personalidade era algo que advinha das experiências individuais e que era difícil de definir e, ao mesmo tempo, complexo de se compreender. Então, sempre que você tentar colocar isso para alguém, você vai justamente especificar isso. Olha, então me fala uma coisa, o que é personalidade? Quando a pessoa parar para refletir sobre a personalidade, ela vai entender que a personalidade é individual para cada um. E como ela não é composta pelo ambiente externo, ela é individual, automaticamente a pessoa vai entender o que está se passando. Pessoal, essa colocação é muito importante. E tem mais uma coisa. Às vezes a gente fala sobre motivação, não é? Essa é uma outra variável também muito importante nas empresas. É porque fulano está desmotivado. Tá, ele está desmotivado. Por quê? Porque a motivação ela é individual. O que é coletivo é a compreensão de clima organizacional.
O clima organizacional é uma percepção de motivação sobre toda a organização. Mas a motivação, ela é individual e é de cada pessoa. E tem a ver com aquele processozinho do ciclo motivacional, que a gente já viu também em outra aula e que eu acho que eu vou falar aqui também nessa aula de revisão de hoje. Tá certo? Vamos lá, então. Partindo dessa perspectiva que a Naisa falou, o Zanelli ele define a organização, pessoal, como sendo qualquer tipo de conglomerado de pessoas. Basicamente, qualquer grupo onde tenham pessoas reunidas para o alcance de um objetivo comum são organizações. Então, famílias, fábricas, escritórios de serviços, hospitais, escolas, igrejas, sindicatos, tudo é considerado como se fosse uma organização sob a perspectiva de Zanelli. O Zanelli fala, pessoal, que se é uma organização, há uma união de esforços dos indivíduos para o alcance das necessidades de grupo. E aquela organização tem como missão também fazer com que os objetivos individuais de cada pessoa sejam também alcançados. Então, quando você entra numa organização, você tem um objetivo comum, que é aquele que todo mundo está correndo atrás, e você tem os seus objetivos pessoais, seja eles quais forem. Eu quero ter um filho, então eu estou naquela organização porque eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro para poder me planejar de ter um filho. Então, a gente tem os objetivos pessoais alinhados com os objetivos organizacionais. O Bergamini, por exemplo, ele fala que seria ótimo que os objetivos do indivíduo, do grupo e da organização fossem coincidentes, ou seja, que eles fossem muito parecidos, porque assim haveria uma sintonia e, ao mesmo tempo, uma interação perfeita no ambiente de trabalho. Então, quando a gente estuda organização, a gente tem que entender que os objetivos individuais são distintos, que os objetivos organizacionais são comuns, mas que um contribui para o alcance do outro. Mais frustrante, mais desmotivante do que alguém estar numa organização, trabalhar e não conseguir alcançar nenhum dos seus objetivos pessoais, eu desconheço. Tá certo? Vamos responder uma questão sobre organizações? Ela está no slide de número 36. Vou fazer o gabarito dela aqui com vocês. Diz o seguinte. De acordo com o Zanelli, as organizações são A. Sistemas orientados para o alcance de objetivos comuns. Já está certo de cara. São sistemas orientados para o alcance de objetivos comuns. Essa aí, ok. Aí a B, vamos entender porque que as outras estão erradas, né? A B, pessoas que trabalham em setores determinados. Isso jamais é organização. Isso aí pode ser setorização ou algo do tipo. Lugares onde existe tomada de decisão em prol de cada sujeito. Se a organização trabalha para o objetivo comum, eu não tomo decisões em prol de ninguém. Eu tomo decisão em prol da própria organização e daquele objetivo comum da organização. A alternativa D, espaços de sistemas de educação especial. Deve ser a NASA. Essa definição aí está bem distante de tudo. E, por último, validações de centros de convivência. Centros de convivência, as pessoas convivem, mas não tem nada de similaridade, nada de objetivo comum, então não define também organização. A única alternativa correta é a letra A, que é o gabarito da página 36. Então, slide 36, gabarito, letra A. Vê se tem mais algum aqui. Outra sobre organizações. Sobre as características das organizações, todas as afirmativas são corretas, exceto. Então, ele quer a alternativa que está incorreta. Alternativa A. Organizações são entidades abstratas e podem ser consideradas como vivas. Está correto. Organizações são entidades abstratas porque a gente viu que a organização pode ser de todo tipo. Organização familiar, igreja, organização por interesse, qualquer uma que reúne um grupo de pessoas com um objetivo comum. E podem sim ser consideradas como vivas. Segunda, as organizações existem para fazer as necessidades coletivas. As organizações existem para satisfazer as necessidades coletivas. Também está correta. A alternativa C. O processo de socialização implica em adaptar o colaborador à cultura organizacional. Tenham muita atenção a essa afirmação. Ela está correta. Eu comentei isso com vocês muitas vezes. Cada pessoa, quando entra numa organização, ela tem objetivos pessoais que devem ser alinhados com os objetivos organizacionais, certo? E cada pessoa vai para a organização tendo uma personalidade única, que é sua. Qual que é o correto?
É o colaborador adaptar a sua personalidade à cultura organizacional daquela empresa ou a empresa se adaptar à personalidade individual do colaborador? É óbvio que é o colaborador adequar a sua personalidade à cultura organizacional da empresa. Senão ele vai ser um fator de problema e ele vai causar problemas de convivências com as outras pessoas, tá certo? Então, cada organização precisa ter a sua cultura organizacional forte para, ao aderir um novo colaborador, ela fazer um correto processo de socialização entre a personalidade daquele colaborador e o alinhamento com aquela cultura organizacional. Então, essa alternativa está correta. A alternativa D. Não é possível fazer um estudo científico da situação de trabalho dos colaboradores a partir da psicologia organizacional. Bem, essa alternativa é a resposta da questão, é a que está incorreta. Como é que eu não vou fazer um estudo científico se a psicologia é uma ciência e a gente está falando de psicologia organizacional? Se a psicologia organizacional é uma ciência e eu posso sim fazer um estudo científico sobre a situação do trabalho. Se aí estivesse falando, por exemplo, não é possível fazer um estudo científico da situação de trabalho dos colaboradores a partir do senso comum. Realmente, do senso comum não é. Mas se é da psicologia organizacional a referência, eu posso sim fazer um estudo científico, porque a psicologia é uma ciência, ok? Então, gabarito do slide número 37, a letra D. A letra E, pessoal, só para a gente entender por que ela também está correta. Ela diz o seguinte: existe convergência entre a psicologia e a administração no que se refere à qualidade de vida do trabalhador. Está corretíssima. Psicologia e administração acreditam que quanto melhor for o ambiente de trabalho, quanto melhor for a qualidade de vida do colaborador, mais produtivo ele vai ser. Respondendo questão aqui do chat, a Kátia perguntou se essa aula vai ficar gravada no meu canal. Vai ficar gravada aqui no Microsoft também, tá bom? Vai ficar aqui na plataforma do Teams e vai ficar gravada no meu canal. Vamos em frente, então, com a nossa revisão. Outra questão, essa é bem grande. Vou dar a resposta e vocês depois leem ela. Essa eu não vou parar para poder responder, não. Questão de número 38, slide número 38. O gabarito, pessoal, é a letra A. 1, 3 e 5 apenas, tá certo? Para quem está anotando, slide número 38, o gabarito é a letra A. Depois vocês voltam aí e revisam essa questão que fala sobre a psicologia dentro das organizações. Vamos em frente. Vamos revisar agora um pouquinho sobre a personalidade, os traços de personalidade, os fatores que a gente viu de personalidade. Para não me delongar muito, vou fazer uma definiçãozinha básica de personalidade e vou revisar. Oi, pode falar. Na sua V1, vai cair praticamente quase tudo que o senhor está falando ou vai cair absolutamente tudo? Então, no final da aula, eu vou fazer com vocês um revisitado dos tópicos principais, tá certo? Mas, basicamente, tudo que eu estou falando aqui nessa aula vai servir de referência lá para a V1. Não vai salvar muita coisa disso aqui, não. Qual que é o grande desafio das questões, tá, pessoal? Qual que é o grande desafio das questões? É justamente cruzar conteúdos. Então, por exemplo, tem afirmativas que são como essa desse slide 38 que vocês estão vendo. Eu tenho um contexto, aí eu faço 4 afirmativas, que podem ser sobre temas diversos, e vocês têm que relacionar aquelas que são, por exemplo, verdadeiras. Então, o desafio das questões basicamente é esse. A gente vai falar sobre isso agora, logo que eu encerrar a gravação da aula, tá bom? Vou dar umas dicas mais específicas para vocês. Vamos lá, evoluindo aí um pouquinho. Depois a gente evolui para falar sobre personalidade. A gente viu que personalidade é a maneira de ser das pessoas. São os hábitos motores, a motivação psíquica, os tipos de relacionamento, tudo isso tem a ver com personalidade. E a gente viu que a personalidade, propriamente dita, ela é algo bastante variável e individual de cada pessoa. Sobre a personalidade, a gente estudou 5 perspectivas psicológicas acerca da personalidade. Cada uma delas vai estar especificada nos slides seguintes. Mas eu vou manter aqui só para poder conversar com vocês sobre cada uma delas para a gente ir revisando de forma mais rápida. Tá certo? Vamos lá. Perspectiva 1, biológica ou genética. É a mais simples de todas.
é aquela que fala que os traços que a gente tem de personalidade advêm de hereditariedade, ou seja, vem da nossa genética, dos nossos pais, dos nossos avós, vem pelo sangue. A gente já nasce com elas. Isso é o que fala a teoria biológica ou genética de personalidade. Segunda teoria, professor, perspectiva psicanalítica ou psicodinâmica. O que a gente viu nessa perspectiva psicanalítica? A gente viu os estudos do Freud, a gente viu que o Freud estudou o inconsciente, que é uma parte inacessível do nosso cérebro. A gente viu que ele dividiu esse processo nosso de pensar nos espaços do id, ego e superego. A gente viu que o id, ele representa o núcleo primitivo da personalidade, ou seja, os impulsos básicos do ser humano. Ela é a única estrutura que nós já nascemos com ela. Ele falou sobre o ego e o superego, que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, e que esse ego representa a nossa consciência, formada a partir do contato com o mundo, e o superego é uma estrutura superconsciente, que tem a ver com as nossas regras sociais. Basicamente, pessoal, a distinção entre id, ego e superego do Freud diz o seguinte: o id é a vontade pura. Então, a vontade pura, sei lá, tô a fim de comer uma carne. Isso é o meu id. O ego é a minha consciência. Fala que eu não posso roubar a carne, que eu não posso comer a carne crua, que eu não posso matar a vaca e comer a carne. Então, ele vai definindo aí uns processos de consciência em relação àquela minha vontade. E o superego tem a ver com a nossa estrutura de regras sociais. Então, por exemplo, eu vivo no Brasil. Fazer um churrasco com os amigos é massa, eu ganho vários pontos. Eu vivo na Índia. Não posso comer a carne porque o meu superego fala que aqui é cultural, que eu tenho que ter um respeito, é um animal sagrado. Então, basicamente, essa é a relação entre as variáveis de id, ego e superego que a gente estudou lá nessa teoria psicanalítica do Freud sobre a perspectiva de personalidade. Outra coisa sobre essa perspectiva que eu quero lembrar com vocês é que o Freud falava que, já que a gente tem uma parte inconsciente do cérebro que pode ser acessada de forma inespontânea, nem sempre nós somos 100% responsáveis pelos nossos atos ou pelos nossos comportamentos. Isso é uma coisa que o Freud colocou e que a gente tem que levar em consideração no estudo do comportamento organizacional. Então, por exemplo, uma pessoa submetida a um nível de estresse atípico, ela pode reagir de uma forma que a gente não sabe explicar o motivo, ok? Isso é outra contribuição dessa perspectiva psicanalítica da personalidade. Então, tem pessoas que têm uma personalidade estável, é uma pessoa normalmente simpática, normalmente comunicativa, normalmente prestativa, mas de repente ela foi exposta a um nível de estresse máximo, ativou algo no inconsciente dela e ela se comportou de forma diferente. E a gente vai ter que entender que naquele momento a personalidade dela é um reflexo do inconsciente e que ela não é totalmente responsável pela forma como se comporta. Outro ponto importante da perspectiva psicanalítica do Freud. Depois da perspectiva psicanalítica, a gente passou para a perspectiva behaviorista ou comportamentalista. O que eu quero que vocês lembrem e memorizem dessa perspectiva behaviorista? Os processos de aprendizagem. O condicionamento operante, o condicionamento respondente. Que falava, pessoal, que a gente pode sim modelar o comportamento humano. Que se eu bato palma sempre, a pessoa vai voltar a fazer aquele hábito, vai voltar a fazer aquele processo de forma correta. E que se eu dou feedback corretivo, se eu critico, aquela pessoa vai reprimir aquela ação e não vai voltar a fazer aquele comportamento de novo. Então, os behavioristas acreditavam que a personalidade podia ser modulada dessa forma, através de condicionamentos respondentes e condicionamentos operantes, que permitiam que a gente desse reforço positivo ou reforço negativo para as pessoas irem adequando a sua forma de conduta e a sua personalidade ao longo da vida. Essa foi a contribuição da perspectiva behaviorista de personalidade. Depois da behaviorista, a gente foi para os traços de personalidade, que a gente viu aqueles estudos dos traços, que tinha lá o Jung, que falava sobre a introversão e a extroversão, que tinha o Alport, que não tinha muito o que fazer, ele definiu milhares de traços comuns, tinha uma tabela gigantesca, vocês lembram? Com vários traços de personalidade, e por fim, no final chegou o Cattell, que fez aquela pesquisa mais sintética e que serve até hoje nos nossos processos seletivos, que é o modelo do Big Five Model, que são os 5 grandes fatores. E que ele, o Cattell,
definiu que esses fatores variavam entre uma escala, né? Então, por exemplo, o primeiro fator dele era extroversão. Num extremo, eu tinha uma pessoa completamente reservada e no outro extremo, eu tinha uma pessoa completamente expansiva. Então, são dois extremos dessa mesma variável que é extroversão. Lá no outro, por exemplo, a gente tinha a amabilidade. Lá embaixo, eu tinha uma pessoa que era completamente afetada por sentimentos, e lá em cima eu tinha uma pessoa que simplesmente não se emocionava e não se afetava com nada. Então, o Cattell criou aí esses extremos e esses 5 grandes fatores que até hoje são utilizados para definir o tipo de perfil de contratação em algumas empresas, tá certo? Mateus, Contribuição, então. Pode falar, amor. O behaviorista é aquele que o senhor falou da reação do cachorro, passou 5 dias fazendo a interpretação. Exatamente. Que fala sobre os condicionamentos. Que ele acreditava que da mesma forma como a gente pode condicionar o comportamento de um cachorro domesticando ele, a gente também pode condicionar o comportamento humano através de reforços. Que, na verdade, nas empresas a gente trabalha e chama isso de feedback, né? Feedback positivo e o feedback negativo, ou seja, o reforço positivo e o reforço negativo. Reforçando e parabenizando os bons atos para que eles voltem a se repetir e punindo e dando feedback negativo dos atos que não são corretos para que eles não se repitam mais. E assim você vai modelando o comportamento humano nas organizações. Essa é a contribuição da perspectiva behaviorista para a personalidade, tá certo? Então, pessoal, a teoria dos traços, a contribuição principal dela é justamente o Big Five Model, que foi desenvolvido por Cattell, que é uma tabela com 5 grandes fatores, onde a gente tem os extremos entre o mínimo daquilo e o máximo daquilo, e a pessoa pode estudar isso de forma variável. Esses 5 grandes fatores de Cattell estão aí no slide de número, acho que é 49, deixa eu ver aqui. Deixa eu passar aqui, ó. Tudo que eu falei tá nos slides para vocês lerem com calma depois, tá certo? Big Five Model, tá aqui, ó. Modelo dos 5 fatores. São os 5 fatores aí, ó. Extroversão, amabilidade, conscienciosidade, estabilidade emocional e abertura para experiências. São esses 5 grandes fatores que o Cattell mapeou. Eles também vão se apresentar, pessoal, eles também vão se apresentar como sendo as variáveis principais dentro de processos de recrutamento e algumas outras coisas do tipo. E também alguns autores, né, ou alguns livros vão ler ele de forma distinta. Então, esse primeiro traço que aparece aí para vocês, que é o de extroversão, algumas outras nomenclaturas vão chamar de neuroticismo, por exemplo, que é a nomenclatura que a gente tem lá no nosso slide da primeira aula. Amabilidade é normal, tem em todos. Aí eu tenho extroversão, que é esse traço de abertura a experiências. Então, vai variar um pouquinho a nomenclatura, mas basicamente são sempre os mesmos 5, tá certo? Aí tem um exemplo dessa tabela, e lá no nosso slide da aula 3, se eu não me engano, também tem essa mesma tabela. E depois desses 5 traços, a gente passou para a teoria humanística de personalidade, que foi a última, e que falava sobre as contribuições do... E aí vocês vão focar só nessas duas, tá certo? As contribuições do Maslow e as contribuições sobre o pensamento intuitivo e o pensamento analítico. Estudem só o Maslow mesmo, porque eu acho que na avaliação e na vida ele vai ser a principal contribuição da perspectiva humanística. Sobre o Maslow, né, passando rapidamente o conteúdo sobre ele. Maslow falava na perspectiva humanística que ele acreditava em uma pirâmide de necessidades. Essa pirâmide de necessidades falava que as pessoas precisavam primeiro das necessidades básicas e depois das necessidades de estima. Então, ele falava que a básica era lá embaixo, que era dormir, comer, enfim. Em seguida, a necessidade de segurança e, por fim, as necessidades de estima, que seria a aceitação social, a autoestima e, por último, a autorrealização. O que vocês precisam lembrar dessa pirâmide? Que é muito importante. Sempre, para chegar no nível seguinte, eu tenho que ter o nível de baixo completamente atendido ou parcialmente atendido. Tá certo? Isso é o que eu quero que vocês lembrem sobre a pirâmide de Maslow.
Vamos ver uma outra questão aqui para responder. Deixa eu dar logo a resposta dessas aqui, né? Slide de número 53 tem uma questão que pede para falar qual dessas não é uma perspectiva psicológica. A resposta correta é perspectiva fundamentalista. É a letra A. De todas, é a única que a gente não estudou como sendo uma perspectiva psicológica de personalidade. Então, slide 53, gabarito, letra A. No slide 54, fala sobre a definição de personalidade. É uma questão de definição do termo personalidade. Então, nesse slide, que é o de número 54, gabarito da resposta que está errada, que não define personalidade, é a letra E, certo? Slide 54, letra E. Slide 55, outra, fala... Essa eu vou responder com vocês, que eu acho que é muito importante, porque é uma definição, tá certo? Slide de número 55. Estou compartilhando aí com vocês agora. Refere-se ao modo relativamente constante e peculiar de perceber, pensar, sentir e agir do indivíduo. Engloba também a forma como esses aspectos se interagem, se organizam, conferindo peculiaridade e singularidade ao indivíduo. Este enunciado representa a definição de... A resposta correta é letra E, personalidade. Essa é a definição de personalidade. Então, slide número 55, resposta correta, letra E. Professor, por que não são traços de personalidade, professor? Gente, traço de personalidade é simpático, é comunicativo, amável. Isso são traços, certo? Essa definição, como está colocada aí, é a definição propriamente dita do que é a personalidade, ok? Deixa eu ver uma outra questão legal. Fala sobre a pirâmide de Maslow. É o slide de número 56. Fala o seguinte, sobre a hierarquia das necessidades de Maslow, marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá revisitar os conceitos da pirâmide de Maslow com base nessa questão. Sobre a hierarquia das necessidades, ele coloca sobre a hierarquia das necessidades, marque V para verdadeiro e F para falso. Primeira, de acordo com Maslow, somos motivados por uma hierarquia de necessidades. Essa aí está dada, né? É verídica e é ok. Segunda, a necessidade fisiológica representa uma necessidade secundária. A gente lembra da pirâmide e sabe que na base ficam as fisiológicas. Então, ela não é uma necessidade secundária, é uma necessidade primária. Essa, então, é falsa. Terceira, a necessidade de realização pessoal representa uma necessidade básica? Não. As necessidades de estima, aonde está contida a realização pessoal, são necessidades que estão nos 3 topos da pirâmide. Então, não é uma necessidade básica. Essa é falsa. A D, para alcançar uma nova necessidade, a anterior deve estar satisfeita, ao menos que parcialmente. Ok, verídica. A necessidade anterior tem que ser satisfeita, embora seja parcialmente satisfeita. Então, até aí, V, F, F, V. E a última diz, a necessidade de segurança é uma necessidade secundária. Também verídica. É o segundo nível da nossa pirâmide. Então, V, F, F, V, V. Gabarito do slide número 56, V, F, F, V, V. Ok? Avançando, a gente passou a conversar sobre as diferenças no processo decisório. Falando sobre diferenças no processo decisório, a gente entrou na temática de motivação. A gente viu, pessoal, dentro do conceito de motivação, a ideia do nosso ciclo motivacional, onde nós aprendemos que cada etapa do ciclo motivacional ela deve ser observada e deve ser estudada de forma individual. Vou lembrar vocês lá de alguns conceitos desse ciclo motivacional. Vocês lembram que existia lá um círculozinho, aí a gente tinha satisfação do lado de cá e necessidade desse outro lado. Aí a gente aprendeu, nesse meio tempo da aula, que toda necessidade cria um estado de tensão e uma predisposição para agir. Que a motivação ia levar o indivíduo a ter determinado comportamento para satisfazer aquela necessidade.
que aquele comportamento ia ser estimulado e que a pessoa iria colocá-lo em prática. Se aquele comportamento resultasse no atendimento daquela necessidade, ele iria atingir um ponto de satisfação, iria ficar em equilíbrio até surgir uma nova necessidade. E se aquele comportamento não fosse suficiente para atingir aquela satisfação, aquilo iria gerar um processo de frustração, que era justamente a insatisfação da necessidade, que poderia levar o indivíduo ao que nós chamamos de desmotivação. Esse, basicamente, era o ciclo motivacional. O que mais que a gente aprendeu sobre motivação? Aprendemos que uma necessidade ela pode ser satisfeita, então o cara chegou lá no ponto de equilíbrio, e ele vai ficar em posição de equilíbrio até surgir uma nova demanda, uma nova necessidade para ele. Ela pode ser frustrada, que é quando existe um problema entre a forma como ele se comportou e, de fato, o atendimento daquela necessidade, ou seja, o alcance da satisfação. E ela também pode ser compensada ou transferida, que é quando a gente não recebeu o que, de fato, tinha idealizado como necessidade, mas recebeu alguma outra coisa que nos deixou parcialmente satisfeito. Então, quando isso acontece, aquela necessidade pode ter sido compensada ou transferida. Isso foi o que a gente estudou lá em motivação. Professor, em motivação também, a gente estudou algumas teorias. A gente viu a motivação por Maslow, motivação por Herzberg, motivação pelo modelo SR e motivação pela avaliação cognitiva de Vroom. Quais delas eu devo estudar para a minha prova? Quais delas eu devo focar a minha atenção? No modelo do Herzberg e no modelo do Maslow, certo? A Aldefer é uma releitura, então não é muito importante, e Vroom é um modelo de avaliação cognitiva que eu também não vou cobrar na avaliação. Então, foquem a atenção de vocês em motivação para o modelo de Maslow, que fala que o ciclo motivacional vai rodando dentro daqueles níveis da pirâmide, e também em Herzberg, que não sei se vocês se recordam, mas falava sobre os fatores higiênicos e os fatores motivacionais, como sendo dois fatores que influenciam na motivação. Para o Herzberg, os fatores higiênicos referiam-se aos atributos do cargo, ao local de trabalho, à funcionalidade, ao salário. Isso tudo era algo que tinha a ver com a descrição do cargo, por assim dizer. Então, são aspectos que eram de conteúdo do cargo. Desculpa, contexto do cargo, não conteúdo. E ele falava também sobre os fatores motivacionais, que ele achava que tinha a ver com o conteúdo do cargo, que era, por exemplo, o fato da pessoa se sentir realizado, o fato do reconhecimento que a pessoa sentia, o progresso profissional, o nível de responsabilidade que ela tinha. E o Herzberg falava que se a gente quisesse um colaborador motivado, o ideal seria focar nos fatores motivacionais, manter os higiênicos e focar nos motivacionais. Para quem quiser revisitar esse conteúdo, tem aqui no slide também, eu acho que a teoria do Herzberg, eu coloquei aqui porque era... Aqui, coloquei. Slide número 64. Ó, teoria do Herzberg, entre fatores higiênicos e fatores motivacionais. E lá no slide original, que é o slide da aula de motivação, tem uma tabela falando sobre o que são fatores motivacionais e o que são fatores higiênicos. Então, dá para distinguir melhor essa visão. Mas, basicamente, pessoal, o que o Herzberg falava é que, para introduzir motivação no trabalho, a gente precisava enriquecer as tarefas, ampliar os objetivos do cargo, as responsabilidades, fazer com que a pessoa se sentisse importante. Que eu estaria reforçando o que ele chamou de fatores motivacionais. Tá certo? Acho que dessa aula de motivação, essas são as duas principais teorias. Maslow, com a pirâmide, e o Herzberg com a teoria bilateral, tá certo? O que mais que tem aqui nessa revisão? Deixa eu ver. Aí vem questão. Slide número 65. Slide de número 65. Vamos resolver aí essa questão. Acerca dos estudos sobre motivação e a emoção nas organizações, responda marcando a alternativa incorreta. Vamos lá. Primeira, essa questão, pessoal, atentem bastante ao que eu vou falar, porque ela é uma pegadinha, uma casca de banana, tá certo?
A motivação, disciplina e alimenta o desempenho? Está correta. Quanto mais motivado o colaborador é, maior o nível de engajamento dele. Segunda, os ânimos positivos no trabalho realmente contribuem para a criatividade, para a persistência e para a colaboração. Também está correta. Quando ele fala os ânimos positivos no trabalho, na verdade ele está querendo dizer um clima organizacional propício. Realmente contribui para a criatividade, persistência e colaboração? E a resposta correta é sim. Os ânimos positivos no trabalho, que você pode ler aí como um clima organizacional propício, contribuem para todos esses fatores. Então, a B também está correta. A alternativa C. O que unifica todas as motivações é o efeito comum, a energização, a diretividade e o comportamento. Mais uma vez, ele está se referindo ao clima organizacional. A gente viu que motivação é individual e que clima organizacional é o estudo do ambiente como um todo. Se aquele ambiente está motivado, o clima organizacional está alto. Se a maioria das pessoas está desmotivada, o clima organizacional está péssimo. Então, o que ele fala aí é o seguinte: o que unifica todas as motivações é o efeito comum. Ele fala que todas as motivações são unificadas por um clima organizacional. E esse clima organizacional tem a ver com a energização, a diretividade do comportamento, ou seja, a energia das pessoas daquele ambiente, a energia que as pessoas compartilham naquele ambiente e a direção do comportamento, ou seja, o clima agindo para direcionar a forma como as pessoas se comportam. E essa alternativa também está correta. A alternativa D, pessoal, é a alternativa que está errada. E eu vou explicar a vocês o porquê. Ela diz o seguinte: as emoções básicas são aquelas expressas de maneira própria e distinta. Quais são as nossas emoções básicas? São as emoções que têm relação com a base da pirâmide de Maslow. São necessidades fisiológicas e necessidades de segurança. Nós devemos levar em consideração que as necessidades fisiológicas e de segurança são as necessidades mais comuns do ser humano. E é por isso que são consideradas como necessidades básicas. A maioria das pessoas se comporta de maneira igual perante essas necessidades, e não de maneira distinta. Qualquer pessoa com fome age como se estivesse com fome. Qualquer pessoa com sede age como se estivesse com sede. Então, essas emoções básicas são expressas de maneira própria, mas não necessariamente de maneira tão distinta. E aí ele vai colocar mais uma consideração. Essas emoções provocam um padrão de resposta fisiológico, ou seja, do corpo, distinto e totalmente imprevisível. Não, as reações fisiológicas ou as respostas fisiológicas para fome, para vontade de ir ao banheiro, para vontade de fazer as suas necessidades, para vontade de beber uma água, para insegurança, elas são muito próximas e as respostas fisiológicas não são distintas. Elas são similares de um ser humano para o outro. E aí ele completa com a frase que deixa a questão invalidada. São distintas e totalmente imprevisíveis. Não, elas não são totalmente imprevisíveis. Muito pelo contrário. Alguém com medo reage de forma previsível. Alguém com fome reage de forma previsível. Então, essa está errada, porque as emoções básicas, na verdade, não agem de forma tão distinta ou de forma tão imprevisível nas pessoas. Muito pelo contrário. Elas são basicamente iguais de um ser humano para o outro. Pelo menos nesse nível de necessidades fisiológicas. Ok? Então, essa é a resposta incorreta. E a última, que também está certa, sobre motivação e emoção, fala que os estudos mostram que trabalhadores empenhados e satisfeitos faltam menos do trabalho. Isso é um estudo verídico e é uma informação verídica. Eles também são menos propensos a roubarem, a se demitirem, além de serem mais produtivos. Então, resposta e gabarito da questão de número 65, do slide número 65, é a letra D. E por fim, pessoal, tem aquele tópico que vocês viram da aula de comunicação para a gente concluir essa revisão. O tópico de comunicação é muito simples. A gente tem aquela relação básica entre emissor, receptor,
código canal, mensagem e feedback. O que eu quero que vocês saibam sobre esse processo de comunicação? Primeiro, emissor é quem emite a mensagem. Óbvio, professor. Que coisa mais idiota. Receptor é quem recebe a mensagem. Ok, igual também. Só que quando é que o processo ele torna-se um diálogo? Quando o receptor pode manter um feedback com o emissor e o emissor manter um feedback com o seu receptor. Quando isso acontece, a gente tem um diálogo de comunicação. Nós temos que lembrar também que no meio desse processo existe uma mensagem que vai ser codificada e decodificada. E que entre o emissor e o receptor, essa mensagem ela é propagada utilizando um código e através de um canal. O que é o código? É o código escrito, é o código da língua portuguesa, é o código de sinais, pode ser qualquer um tipo de código. E o canal, professor? O que é o canal? O canal pode ser o e-mail, o canal pode ser a ligação, o canal pode ser a mensagem de voz no WhatsApp, o canal pode ser uma carta, pode ser qualquer tipo de recurso que leve a mensagem até aquele receptor. Então, entendendo esse processo de comunicação entre emissor, receptor e esse processo de feedback, a gente aprendeu que pode acontecer no meio desse processo o que nós chamamos de ruído. O ruído é o entendimento de forma equivocada ou não entendimento da mensagem. Por exemplo, eu mando uma mensagem para alguém com raiva. Só que, na verdade, eu não estava com raiva dela. Eu estava com raiva de outra coisa e eu mandei um áudio quase gritando. Foi uma reação minha natural. A pessoa que recebe aquela mensagem, que vai decodificar ela, pode entender aquela mensagem como sendo ofensiva ou como sendo agressiva. E, na verdade, não era o que eu queria comunicar para aquela pessoa. Quando isso acontece, a gente tem um ruído no processo de comunicação. Ok? Basicamente, acho que de comunicação, essas são as relações básicas que eu queria que vocês memorizassem. Nada muito além disso para nossa avaliação, tá certo? Eu vou dar o gabarito dessa questão de número 67 também. Questão de número 67, gabarito é a letra A, certo? Questão de número 67, gabarito é a letra A. E, basicamente, era esse todo o conteúdo que a gente viu aí ao longo desse semestre e que a gente precisava revisar para essa nossa primeira avaliação. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar as dúvidas de vocês e vou comentar alguns pontos importantes para a prova, tá certo? E vocês vão tirar as dúvidas sobre essa prova.